Pois bem, na segunda parte, na primeira nós falamos sobre os cativos, a segunda, a responsabilidade social da igreja com os oprimidos, assim como Jesus. Então nós temos esse compromisso, que é a responsabilidade com os oprimidos. Quem são os oprimidos? Os feridos, os machucados. É uma categoria, essa categoria dos machucados, dos feridos, é uma categoria, um grupo de pessoas muito sofredores. Por isso que Deus vai ao encontro. Isaías escreve Jesus como o ferido que cura feridas. O ferido que lava, que cura os machucados, que cura os deprimidos. Oprimido é pessoas sem ação, sem poder de ação, pessoas feridas, machucadas, manietada, solta, rejeitada. Jesus veio para esse tipo de pessoas. A única referência aos machucados é em Lucas, no capítulo 4, versículo 18. Lá ele diz que a missão de Jesus é pôr em liberdade os machucados, os feridos, os oprimidos. Outra classe de pessoas, responsabilidade com cegos. O que Jesus diz no capítulo 4, versículo 19? O Espírito do Senhor é sobre mim. Os seguidores de Cristo, eu e você, nós obreiros, nós temos um diferencial. Qual é esse diferencial? O Espírito do Senhor é sobre mim. O Espírito do Senhor é sobre nós. E quando o Espírito, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor venha sobre ele. E quando o Espírito do Senhor venha sobre nós, o que nós lembramos? Dos cativos, dos oprimidos, dos deprimidos, dos feridos, dos machucados, dos cegos, dos surdo e mudo. Jesus ia atrás dessas pessoas porque o Espírito do Senhor é sobre nós. Então, um diferencial de que quando você compadece de alguém, vai ao encontro dessas classes, dessas categorias de pessoas feridas, justamente um sinal de que o Espírito do Senhor está sobre você, está sobre sua vida. Aí sim, um grande sinal que você é um seguidor de Cristo. A ideia que Lucas agora nos faz dos cegos não é apenas de uma pessoa passando por necessidade ou cura. A ideia que nos passa aqui é de pessoas que são incapazes de compreender as coisas. Pessoas que não têm a capacidade, são pessoas ignorantes. Quando não têm a capacidade de compreender, essas pessoas, além de cegueira espiritual, eles são cegos que guiam outros cegos. Pode então, porventura, olha o que diz aqui, pode então, porventura, um cego guiar outro cego? Jesus veio libertar esse tipo de cegueira. Cegueira espiritual, cegueira, falta de pessoas incapazes de compreender. Não tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo traz a revelação pela palavra de Deus, pela mensagem revelada de Deus. Então, olha só, responsabilidade com os cegos. Deus te levantou para você cuidar dessa classe. Pessoas, esse cego às vezes está dentro da família, são pessoas que enxergam de fato, mas que não têm compreensão dos fatos, não têm compreensão da realidade, da vontade de Deus, do querer de Deus, não tem a visão da total realidade das coisas que acontecem. Então Deus quer isso, quer que eu e você levante para socorrer essas pessoas cegas, sofridas, levadas. Quantas pessoas são levadas, não é? Até mesmo são levadas como massa de manobra. Pessoas cegas são, às vezes, não enxergam, não têm conhecimento, são pessoas induzidas, seduzidas por coisas tão mínimas. E Deus então te usa para curar esse tipo de pessoas. Responsabilidade com surdos e mudos. Lucas então se refere aqui aos surdos e mudos 3 vezes. Está lá em Lucas 7, 22. Jesus então veio cumprir a sua missão messiânica
libertando os oprimidos pelo seu poder e libertando os surdos. Aleluia, graças a Deus. A Bíblia, ele falou, olha, a minha missão é, os surdos ouvem e os mudos falam. Deus tem isso para você. Deus quer te usar para ser um canal, para ser um instrumento, para ser um vaso de bênção para que pessoas que não conseguem falar, não conseguem ouvir, passar a ouvir e falar. Pessoas que estão amarradas, acorrentadas, amordaçadas. Deus tem a graça, a sabedoria, porque o Espírito do Senhor é sobre mim, o Espírito do Senhor é sobre nós, o Espírito do Senhor é sobre mim. Interessante que nessa tabela das praxis cristãs, contempla cativos, que nós já falamos, oprimidos, que são os feridos, cegos, surdos e mudos, e temos também a classe, a categoria, a tabela dos coxos, dos leprosos, dos aleijados e dos mortos e pobres. Então, vai a responsabilidade, a extensão da responsabilidade da igreja é que vai além, vai ao alcance, ela se estende além dos cuidados com os pobres, se estende então a outras categorias, categorias essas de pessoas que são e que vivem marginalizada, que são os cativos, os oprimidos, os machucados, os cegos, surdo e mudo. Outra categoria social que temos é para com os coxos, pessoas que espiritualmente são coxos, não conseguem andar. Você precisa ser as pernas dele, você precisa ser os braços, você precisa ser a boca dele, precisa ser a mente deles, você precisa de pôr ele em ação através de você, que é iluminado, que é orientado, que tem o conhecimento de Deus, que tem o conhecimento bíblico, que sabe da responsabilidade que temos, a responsabilidade com os coxos. Os coxos eram vistos como portadores de uma deficiência física e não como uma doença. O que então os tornava, assim como os portadores de outros defeitos, inadequados para o sacerdócio. Então Deus tinha pena deles, Deus tinha misericórdia, por isso que o Senhor veio para socorrer os coxos. O Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério, ele chegava perto do tanque de Betesda, o Senhor chegava nas praças, o Senhor chegava nas rodas de famílias, o Senhor chegava em meios às casas de orações, às sinagogas, e fazia cura, libertava essas pessoas, porque essas pessoas estavam à mercê, às margens da sociedade. A agenda então missionária de Jesus, que deve ser a minha e sua como obreiro e obreira, incluía que eram essas pessoas que eram os desfavorecidos tanto na sociedade, por causa dos seus inúmeros problemas, deficiências e dificuldades. Então o Senhor Jesus levantava a favor dessas pessoas. Assim Deus quer que eu e você façamos e levantamos. Com isso nós temos a responsabilidade dos leprosos. Jesus curava os leprosos. As pessoas que eram portadoras dessa doença ficavam isoladas. Olha que sofrimento. São pessoas, essas doenças acarretavam outras. Os leprosos eram acarretados de doenças psico. Pessoas que tinham um conjunto de doenças psicossomáticas, pessoas doentes, corpo, alma e espírito, tudo por causa da lepra. Eram pessoas rejeitadas. Essas pessoas, elas eram segregadas da sociedade, era separada da sociedade. Que coisa horrível. Jesus então cura física e psicologicamente vários leprosos. Está lá em Lucas 5, versículo 12, e no capítulo 7, 22 e 17 e 12. Nós vamos encerrar mais esse vídeo de 10 minutos e agora nós vamos completar com um último vídeo de 5 minutos. Ao todo da nossa aula vai chegar a 25 minutos para você analisar, estudar, ouvir, meditar, buscar, pesquisar e comentar, ok? No final, a gente, após esse comentário dessa aula, nós vamos fazer uma análise para você, que é atividades de exercício. Até o próximo
vídeo. Um abraço. Deus abençoe.